Programa Entrevista com Chico Ferreira. Oferecimento Metropolitana. Acesse faculdademetropolitana.edu.br e saiba mais. Olá, amigos e amigas do programa Entrevista. O nosso assunto de hoje é humor, bom humor, piadas. E o nosso convidado é um especialista no assunto, Roberto Edson, que em maio de 2025 completa 30 anos de carreira. E aquela assim, ó. Estamos a uma altitude de 20 mil pés. Família, vamos ser honestos com nós mesmo aqui. Quando vocês ouvem isso, vocês não imaginam um pé em cima do outro assim? Porque eu não consigo. Seja bem-vindo ao Entrevista, Roberto. Ô, Xará, alegria toda minha estar com você aqui. Fazia tempo que a gente não proseava, né, Caboclo? Vamos começar explicando a expressão xará. É verdade. Eu interpreto o personagem Chico Lorota e a gente, quando trabalhava na EPTV, Chico Ferreira, Chico Lorota, a gente cruzava pelos corredores. Ô, Xará, ô, Xará. Então é isso. Começa assim a história. Você sabe que no Rio Grande do Sul, na minha terra, xará tem outra expressão. Ai, meu Deus. É tocaio. Tocaio? Nós somos tocaios, Ah, Chico. não sabia, não. E olha que eu ganhei um dicionário gauchês lá, quando eu fiz Procura show no lá, Sul. tem lá, tocaio. Vou ler lá. Roberto, 30 anos de carreira, né? E a pergunta é lógica, né? Qual foi a diferença de quando você começou para hoje em dia, né, nessa profissão de fazer humor, fazer piada? Chico, 30 anos, a gente é só um número, né? Lógico, mas é de aprendizado, cara. A gente evolui, ou procura pelo menos evoluir, e no meu caso, assim, é de aprendizado. A gente está aprendendo a cada dia, aprendendo o timing, porque na verdade o humor nada mais é que o timing, né? Você lembra a primeira piada que você contou no seu primeiro show profissional, assim? Não na vida, se Lembro sim. Ah. Lembro sim, era a história de que as pessoas reclamavam, por exemplo, de alguns dialetos, né? Que o dialeto japonês é um tanto quanto complicado para se aprender, ou mais complicado, vamos dizer assim, né? Mas para o português não, E aí o japonês chega, né? O português chega na pastelaria lá e tal, o japonês chega na padaria, fala Yotoro kamaya sagayanda ayazamasta ayondo karabundere assomboro yonoreya kandora Coca-Cola. O português falou, como é que é? O senhor gostaria de uma batatinha frita, pouco sal, pouca gordura, maionese, ketchup e uma latinha de quê? Eu me lembro dessa perfeitamente. Você lembra? Essa foi em maio de 95, contei no Teatro Municipal de Batatais. E a decisão de virar profissional do humor, assim, você não teve medo de enfrentar a plateia? Porque na infância tem aquele medo de você fazer o aniversário e não aparecer nenhum convidado, né? Isso. O humorista não tem o medo de ninguém dar risada no seu show? Ô Chico, medo... No começo lá? A gente tem até hoje, cara. A gente tem até hoje que nós chamamos dos leões, né? Nesse último espetáculo agora do dia 11 de abril, eu fiz um negócio que tempos eu tinha vontade de fazer, que é receber o público. Então o Chico Lorota abriu as portas do teatro e falou, gente, vamos chegar, sejam bem-vindos, apertei a mão de um por um, sejam bem-vindos, fica à vontade, daqui a pouco nós começamos a trabalhar. Aí com os mais íntimos, né? Falou, entra lá para dentro, não mexe em nada não, pelo amor de Deus, hein? Senta, não repara não, viu, gente? Nós estamos lá arrumando as coisas. Então, assim, eu tive sempre um receio, lógico, um bloqueio natural de se falar em público. Da primeira vez, eu queria saber. Da primeira vez. A primeira vez gelou porque a gente lotou o Teatro Municipal de Batatais, porque era para comissão de formatura, e que se você não vender o ingresso tem que pagar, né? E a cidade se mobilizou. Quem que é Roberto Edson? Vamos lá assistir. Aí nós fomos. Aí o pessoal foi. Eu fui com o microfone do padre, cara. Uma caixa amplificada, pouco recurso e muita vontade. E aí nós fomos e mandamos ver. E eu acho que eu não fiquei tão nervoso.
Nervoso eu fiquei em 3 de abril de 98 em Ribeirão Preto, no espetáculo Chutando o Pau da Barraca, 565 pessoas dentro e 200 pro lado de fora. Me bateu um negócio, Chico. Falei, cara, será que esse povo está confundindo eu com outra pessoa? Não, tô falando sério, cara. Eu falei, cara, meu Deus do céu. E aí me deu aquele gelo na barriga, e barriga é uma coisa que eu tenho, posso falar com propriedade. Cara, e aí deu muito certo, que eu acho que é só até entrar, assim, sabe? Até entrar, pisar e contar as 2 primeiras piadas. Aí depois a gente toca tranquilo. Bom, Roberto, você ficou muito conhecido no interior do estado de São Paulo por um personagem que você criou e que ia ao ar na IPTV, que era o Chico Lorota, que fazia o caipira, tirador de sarro, né, contador de mentira. Esse seu início na carreira, você já tinha o Chico Lorota ou o Chico Lorota veio depois? Não, eu tinha um caipira chamado Oripinho Marvadeza, que era um outro tipo de caipira, um pouquinho mais, vamos dizer, estereotipado, assim, né? E aí o que acontece? Eu faço uma adaptação para atender o programa Caminhos da Roça, uma coisa mais clean, mais tranquila, chapeuzinho de palha, embornar. Você já tinha feito seu primeiro espetáculo? Com o Chico Lorota? Não. Como humorista. Como humorista, sim. Com o Oripinho Marvadeza, em 98, e tem o caipira, tenho fotos dele. E aí o Chico Lorota estreou quando? E estreou em 2000, 2001. Você já tinha uns 5 anos de carreira já. como humorista. Eu acho que, inclusive, você que fez a abertura do programa Caminhos da Roça em Orlândia, né? Você não gravou o programa? Possivelmente. Lembrei agora, lembrei. Aí nós fizemos lá na cidade de Orlândia, a mamãe me ajudou a batizar, né? Tal, minha mãe falou, filho, tem que ser alguma coisa Lorota. Tal, Zé Lorota, Tony Lorota, João Lorota, eu não casava, Chico Lorota, opa, casou. E hoje é uma marca registrada, né? Então, a gente fez uma adaptação para a TV e também a linguagem, era outro tipo de linguagem, porque o Oripinho Marvadeza, ele contava um tipo de texto. O Chico Lorota, na IPTV, no programa Caminho da Roça, ele tinha que fazer um outro tipo, uma coisa mais limpinha, mais aguinha com açúcar, mais caos, mais mentira, sabe aquela coisa? E condensar para 2 minutos, que isso é muito complicado. Porque, geralmente um caos demora aí de 5 a 10 minutos, né? Então eu tive que readaptar, sofrer um pouco, viu, irmão? Para dar uma... Bom, a gente está falando do século passado, né? 1990 e alguma coisa, né? E eu te perguntei no início da diferença de fazer humor há 30 anos e fazer agora, justamente para te provocar nesse sentido de que os tempos atuais são muito difíceis, né? Em função de um aspecto que pode ser positivo, que é a preocupação com minorias, com algumas questões de preconceito, né? E se deu o nome a isso de compliance, né, nas empresas, né, os departamentos que cuidam dessa boa política, né, politicamente correta, né? Politicamente correto, né? Então eu queria que você me falasse disso, né, dessa mudança, de como é hoje. Você, por exemplo, quando vai fazer um evento corporativo para uma empresa, você tem que passar suas piadas antes ali para o organizador para ver se pode ou se não pode? Para eles, não. Para eles, não. Com 30 anos de carreira, já me dá uma bagagem de saber para quem eu vou falar. Então, quando eu faço um show no teatro, que você paga o ingresso e vai lá me ver, se você não gostou, não volta mais. Na empresa é diferente. Às vezes a empresa ela me contrata para fazer um show para os clientes. E eu tenho que tomar um cuidado, porque são esses clientes que levam receita para o meu cliente. Então, eu tenho que tomar alguns cuidados. As brincadeiras têm que ser tranquilas, os textos têm que ser mais tranquilos. Isso eu já tenho há 30 anos, Chico. Isso eu já faço há 30 anos. Só que isso se intensificou um pouquinho mais nos últimos anos, né? Então, assim, eu sempre costumo dizer que o que o mata não é o veneno, é o excesso dele, entendeu? Então, assim, esse cuidado eu já tenho. E nos últimos anos está bem complicado e está bem difícil. Por quê? Porque cada empresa tem um compliance e você tem que entender essa empresa. Eu me lembro que eu fiz um show aqui no Sesc de Ribeirão Preto, eu e um psicólogo. O psicólogo falava sobre a importância do humor e eu entrava com humor, propriamente dito assim. E seria uma terapia, ele faria uma terapia comigo. E aí, de fato, reuniu-se um grupo de pessoas do Sesc para eu contar todas as piadas para ver se essa passava ou não. Ah, essa não, porque não sei o quê, essa também não. E eram piadas super tranquilas, entendeu? No meu entendimento. Mas isso é uma censura.
entenda como queira. Eu durante a reunião, falei, olha, vai sobrar muito pouco de humor. Vai ficar mais terapia, realmente, porque eu acho que é um exagero até. Eu acho que tá havendo um exagero. Estão pesando um pouco a mão. Então eu tive que contar, eu me lembro que tinha uma coordenadora que ela olhava para os demais e falou, e aí, gente, essa vai ou não? Essa, enfim. E ninguém ria. Não era momento para rir, né? Sim, era para roteirizar. Então ninguém estava entendendo. E isso momentos antes de subir no palco. Isso momentos antes de subir no palco. Tenso, hein, Roberto? Muito tenso, talvez o momento mais tenso da minha carreira, né? Eu que já havia apresentado no Sesc umas 2, 3 vezes, assim, e controlei a boca, controlei os termos, controlei o texto, mas nesse foi... Aí a gente tem que preocupar com capacitismo, com etarismo, com misoginia, com xenofobia, com homofobia, que são um leque de... E tem que estudar toda essa terminologia, o que né, cada um desses conceitos diz, né, para você poder Eu tenho uma trabalhar. piada que eu falo a respeito disso no show, que antigamente a gente queria brincar ou fazer uma zoeira com alguém, a gente falava outro tipo de palavrão, né? Era muito mais simples, muito mais rápido. Hoje tem alguns que estão surgindo que eu nem sei se são rótulos que vão surgindo na gente assim, que eu nem sei se é um elogio ou se é um xingamento, né? Você é um etarista, você é um capacitista, você é isso. Eu falei, pô, eu tenho que pesquisar o que é isso, porque eu não sei o que eu fiz, né? Só que, repito, tá muito. E perceba, é só em cima do comediante. Eu não vejo isso na classe política. Perdão, a classe política fala um monte de porcaria aí, tá tudo certo, né? Eu vejo músicas de péssima qualidade chegando para o mercado e vida que segue, vamos embora. Mas o lance é cuidar muito da vida de jogador de futebol e da vida de comediante. Jogador de futebol, que é a paixão nacional, se não ganha, o cara vai lá brigar com o jogador. E o comediante, deixa eu ver o que ele vai falar, vamos ver o que ele vai falar, para depois vir com a crítica. Vir a cavalaria, vir a patrulha encher o meu saco na rede social. E eu falo olhando para sua câmera lá, se vier um hater na minha rede social, cuidado, vai tomar coração. Vai tomar coração, vai perder o caminho, vai perder o tempo. Roberto, e esse fenômeno de alguns nomes do stand-up que lotam teatros, né? Isso. Como é que você vê isso aí? Que tipo de piada, que tipo de humor eles estão fazendo para ter um público assim tão fiel e cativo, né? Eu te confesso que tem alguns desses comediantes que eu fico sabendo recentemente, mas eu sei que eles têm uma legião de fãs, né? Sim. São bolhas, né, Chico? São bolhas. É um público mais jovem, é um público que vai atrás do stand-up comedy contemporâneo, né? Porque é um modelo copiado dos Estados Unidos, onde a função é fazer bullying com as pessoas que estão na plateia, né? Nós temos no Sul agora os canalhas, né? Que é o Alorino, que é o Fernando e o Aragão, que são maravilhosos, eles ficam brincando com a plateia o tempo inteiro, tal. Esse é o segredo, em vez de você falar de algumas questões que são tidas como preconceituosas, você joga com a plateia. O bullying direto. Aí a pessoa não tem... Mas perceba, é um bullying diferente. Vamos falar bullying, mas é uma interação diferente, é uma interação que o pessoal gosta. Por quê, Chico? Quem gosta desse tipo de trabalho paga para assistir e está tudo certo. Já me apresentei 2 vezes no My Fuck Comedy do Danilo Gentili. Cara, lá você pode falar o que você quiser. Você pode brincar com quem você quiser. Porque o pessoal que consome esse tipo de humor já está preparado, já está com a vacina pronta. Quem assiste Léo Lins, Di Lopes, Abner Dantas, Cássio Zoglo, que é um humor ácido. O Léo Lins é aquele que enfrentou toda essa questão do politicamente correto? Esse aí enfrenta porque o humor dele é bem mais ácido. Só que tem cara muito mais ácido que ele. Entendeu? E tá fazendo isso. E lotam teatros. Ácido você quer dizer que não está nem aí para essa questão do politicamente correto? Não, é um tipo de humor. Porque antigamente nós chamávamos de humor negro. Perceba, agora tem que mudar a terminologia, que é humor ácido. É um humor que lida com deficiência física, é um humor que lida com um monte de coisa, com pessoas que já morreram, entendeu? Que eu não quero
eu particularmente não gosto, Chico. Não é que eu não gosto, eu acho que tem que fazer humor de tudo. É que eu não consigo fazer. Eu não sei fazer, eu não sou capaz de fazer. Eu não tenho tempo de comédia para fazer isso. Entendeu? Eu não sou capaz. Eu gosto de uma outra linha de humor. Outra coisa, com o meu público, eu gosto de brincar e eu gosto desse cara. Eu quero que esse cara seja meu amigo, entendeu? Então são linhas diferentes. Então, veja bem, hoje já peneirou muito no stand-up. Antigamente todo mundo era stand-up. O cara fazia faculdade de jornalismo, ele virava stand-up. Tá? E outras faculdades é stand-up. Agora peneirou, separou um pouquinho. Tem mais segmentados, tipo Diogo Almeida, que faz um negócio mais para professor. Tem de Umbanda. Lota toda vez que vem. Mas é um espetáculo que faz um espetáculo maravilhoso, Chico. No meu paladar, no meu gosto, é maravilhoso. Porque ele tem um público certo, né? Que é Guri de Uruguaiana. Eu fiz um show em São Paulo, né, para uma empresa. Eu sou apaixonado por Guri de Uruguaiana, tal, que as pessoas não gostaram lá em São Paulo quando viram. Por quê? Porque tem que entender um pouquinho da cultura do Sul, porque é muito regionalizado. Quem está se dando muito bem aqui é o Cris Pereira, é o Índio Bem, é o Maiquinho Pereira, são todos esses do Sul. O André Damasceno, que é meu amigo, que é o magro do Bonfa, da escolinha do professor Raimundo, todos esses aprenderam um pouquinho com o André. Olha como que eu estou ficando velho, rapaz, aí. Entendeu? Então, eu fui assistir o espetáculo da doutora Rosângela, Gratiluz. Cara, foi algo maravilhoso na minha vida que eu não assisti há tempos. Eu fiquei emocionado em assistir. Entendeu? Agora, o Chiru, o Guri de Uruguaiana, é um cara que fez sucesso e faz sucesso, mas no Sul. Tanto é que ele negou a Zorra Total. Porque ele faz humor dele mesmo, da figura do gaúcho. Exatamente. Né? E o resto do Brasil está acostumado a estereotipar o gaúcho como um cara, né, carrancudo, e ele tira sarro. Roberto, a conversa tá boa, mas a gente vai ter que fazer aquele intervalinho. Vamos embora? Tá? E já voltamos. Quer estudar em uma faculdade com nota máxima no MEC, com os preços mais acessíveis do mercado? Na Faculdade Metropolitana, você garante uma formação de excelência. São mais de 30 cursos de graduação EAD por apenas R$ 99,00 mensais. E mais de 300 opções de pós-graduação e MBA EAD a partir de R$ 79,00 mensais. Transforme o seu potencial em conquistas. Na Faculdade Metropolitana, seu sucesso começa agora. Acesse faculdademetropolitana.edu.br e saiba mais. Alguém faz simpatia? A senhora faz, minha senhora? Como é que a senhora chama, Gracinha? Dona Márcia. Prazer em receber a senhora aqui. Está gostando do show? Sim. Peço até desculpa, viu, para a senhora? Deus abençoe a senhora. A senhora faz qual simpatia, Dona Márcia? A senhora fez do arroz para emagrecer, mas não aconteceu nada. A senhora chegou a comer o arroz, Dona Márcia? Como é que a senhora fez esse arroz? A senhora fez esse arroz com linguiça, aí não vai dar certo. Já vou garantir para a senhora, viu? Alguém lembra de alguma simpatia? Tem uma simpatia boa para deixar a carteira sempre cheia, né? É caroço de semente de abacate. Carteira fica assim, ó. Estamos de volta com o programa Entrevista, hoje recebendo o humorista Roberto Edson, que em maio de 2025 está completando 30 anos de carreira. Você estava falando no bloco anterior de uma expressão que é stand-up comedy, né? Comédia, humor, é a mesma coisa? Piada, tudo mesmo? Eu fiz um espetáculo chamado É Tudo Comédia, que junta stand-up comedy, que é humor mais autoral, a gente fala mais do cotidiano, anedota, que a gente nunca sabe quem escreveu, mas alguém escreveu isso surge, e o humor de personagens, que é o Chico Lorota. Então eu condensei tudo isso num espetáculo só. Porque afinal de tudo é comédia. Você tem que fazer um roteiro. Tem que fazer um roteiro. E você faz isso como um trabalho de um profissional, dia a dia, senta e faz um roteiro? Lógico. Ou você está dormindo e lembra de uma piada e anota? Eu estou dormindo, tenho um caderno do lado, eu sou adepto do bom e velho caderno, porque no caderno eu consigo ramificar
daquela piada eu faço um caco que surge outra piada, entendeu? Então eu estou dormindo, mas depois... Você dá risada da sua própria piada, quando você cria assim? Eu dou, mas eu vou testando com vocês sem vocês perceberem. Eu vou testando no dia a dia. No dia a dia. Eu vou testando no dia a dia. Por exemplo, eu tenho uma anedota que eu tô... Uma piada que eu estou testando com um amigo meu, chama Marquinho, inclusive. Ele passou uma situação nada agradável e ele tem um TDAH muito forte. E ele tem uma situação nada agradável. Ele ficou refém de bandidos durante 1 hora na casa dele, né? E aí não tem graça isso. E aí ele foi para a delegacia, tal, fazer BO. E aí o delegado deu um álbum, um livro, para ver se reconhecia algumas pessoas. Ele abriu esse livro, Chico, e falou: ô, rapaz, esse cara fez a 5ª série comigo, tô com saudade dele. Que joga bola comigo no Regatas de manhã. A mãe dele fazia uma comida maravilhosa. Esse cara é gente boa. O senhor tem só esse álbum assim? Cara, ele começou a ler o álbum. Grande parte das pessoas que estavam nesse álbum fazia parte da amizade dele, do círculo de amizade dele. Eu falei: Marquinhos, não tem como eu não adaptar. Isso está em processo de adaptação, é evidente. Não levei para o espetáculo ainda, mas muito em breve levarei. Então, perceba, stand-up comedy, comédia em pé, faça em pé, vai lá e faz só com o microfone. Aí teve um pessoal que veio colocar a regra: não pode mudar a voz, não pode ter luz, tem que ser um microfone, um banquinho e mais nada. Aí agora o pessoal já tem adaptado, tem colocado uma luz diferente, já coloca uma mudança de voz, tal, porque afinal de contas, na minha opinião, é tudo comédia. Tudo é para se fazer rir. Eu queria que você fosse um pouco assim, psicólogo, para entender a alma humana, assim, de por que a gente dá risada às vezes de ver a desgraça do outro caindo um tombo, ou outro sendo motivo da piada. Então, cara, me pegou numa parte muito... Não tem graça umas coisas, né? E a gente dá risada de algo que não tem graça. Eu me lembro que a mãe do meu sogro levou um tombo e ficou com o olho roxo, assim, e eu fiquei apavorado, cara. E eu socorri a mãe do meu sogro e falei: Ricardo, que é meu sogro, falou: pega gelo, pelo amor de Deus. Tal. Não, foi um tombinho à toa, parecia que tinha apanhado popó. Aí eu coloquei lá, meu sogro veio com um saquinho, né, tal, colocou, e eu nervoso. De repente minha sogra passa por trás e fala assim: vocês vão colocar isso no rosto da dona Aparecida? Na hora que eu olho, não era um saquinho de gelo, era um saco de tilápia congelado. Ou seja, não tem graça, né, Chico? Então, assim, eu não sei porque é engraçado. E hoje eu tenho uma postura, tipo assim, a pessoa leva um tombo. Eu falei: cara, tá tudo bem? Tudo certo? Posso rir? Porque aí se torna mais engraçado ainda. Entendeu? Entendi. Eu não sei te explicar. Eu não sou psicólogo para isso. Ô, Roberto, e em alguma situação o teu humor já salvou alguém? Uma vida? Pô, Chico, agora você pegou num aspecto. Em 1900, em Guaraná com Rolha, eu prestando serviço em Campinas para uma grande empresa de recursos humanos, eu fiz um show. E tinha uma piada X lá que eu conto, que cada criança tinha que levar um equipamento médico. O Joãozinho levava um termômetro, de quem que é, da minha mãe. O que ela falou para você quando trazer isso aqui para cá? Enfim, e só sei que um portuguesinho levou uma máscara de oxigênio com um balão de oxigênio. Falei: de quem que é? Estava da minha avó. E o que ela disse para você quando trazer isso aqui para cá? Devolve! Então, essa era uma piada, tal, que não existe, tal. E aí me convidaram para jantar depois do show. Veio um senhor, cabelo de lado, gerente diretor de uma grande empresa no Brasil, e falou: aquela da veinha maravilhosa da bomba. Falei: você gostou? Gostei, aquela é boa demais, tal. E eu fui jantar, tal, e as pessoas vieram dar parabéns, e ele falou: cara, a melhor da velhinha, não é não? Da máscara de oxigênio. Eu falei: nossa, ele gostou mesmo. Eis que eu vou até o banheiro, estou no banheiro, quem que chega do meu lado? O dito cujo. Ele começa a fazer o que tinha que fazer ali, né? Aí ele olha e fala assim: você tem noção que a velhinha morreu? Eu falei: que velhinha? A da piada, porque ele tirou a máscara. Eu falei: não morreu ninguém, é uma piada. Ou seja, ele entrou na piada de uma tal maneira, tal, e ao final veio uma senhora me explicar, veio me agradecer, chorando, né? Falou: olha, queria te agradecer muito. Meu marido é aquele lá que está cantando no karaokê, né? Falei: ele gostou de uma piada do show, já me parou 2, 3 vezes aqui, tá? Então, ele está com uma depressão profunda,
depressão profunda, não estava comendo, não estava saindo de casa, veio amarrado porque os amigos trouxeram. Ele assistiu o teu show, ele riu uma barbaridade, está comendo, está cantando, então só vim aqui te agradecer. Aí eu parei um pouco e pensei, né? Cara, até que ponto essa liberação de endorfina, de serotonina, ou seja lá qual for a substância, pode melhorar a vida do sujeito, o humor. Uma coisa é certa, que o humor melhora o ambiente de trabalho, não tenha dúvida. Roberto, agora eu queria que você falasse de um aspecto bem pessoal seu, Sim. né? Porque até cabe esse comentário, né? As pessoas, quando identificam um humorista, acham que a vida dele inteira é só coisa engraçada. Está né? pronto para fazer rir. Exatamente, eu acho que isso deve pesar um pouco, né? Mas você teve uma situação pessoal recente aí, que você descobriu que foi adotado. Recentemente você descobriu isso. Eu na verdade, eu abri para a imprensa, para alguns órgãos de imprensa, para algumas pessoas mais próximas, né? Minha mãe faleceu há 3 anos, né? No dia 23 de fevereiro de 2022. E um mês antes dela falecer, ela confessou para mim que eu sou adotado. Então ela segurou isso durante 50 anos, ela manteve sigilo, porque foi criado eu, minha mãe e minha avó, né? E uma série de outras questões que minha mãe, por alguma razão ou outra, segundo ela não teve coragem, e isso eu respeito muito. Respeito todo mundo, respeito os meus pais biológicos, respeito a condição da minha mãe, de ter escondido isso de mim, porque, tranquilo, você como um grande amigo, eu posso te garantir que eu estou muito bem, sabe? A minha cabeça está legal, está atrapalhada como sempre, mas eu levei para minhas filhas, foi meu primeira ação, explicar para minhas filhas o que estava acontecendo. E depois tocar a vida. É verdade, é bem verdade que algumas perguntas surgiram no início, mas essas perguntas, do mesmo jeito que elas vieram, elas foram embora. E hoje eu vivo muito bem, graças a Deus, inclusive fazendo piada disso. Não é algo que me afeta. Como assim? Por exemplo, minha sogra outro dia veio brincando para mim e falou assim: me dá um abraço aqui, né? Fica do meu ladinho, afinal de contas eu sou sua segunda mãe. Eu falei, não, terceira, né? Porque tem a biológica, a que me adotou e me criou, e a senhora. Né? Então, às vezes eu vou na minha tia começa a se queixar de dor, que é a irmã da minha mãe, né? Ai, tô com meu dor de estômago, tô com uma dor assim, tô com uma dor assim. Eu falei, nossa, graças a Deus não sou da família de vocês. Não tem essas coisas aí não, entendeu? Então é uma maneira, Chico, aí eu posso roubar o texto de um psicólogo, de uma psicóloga, que o grande lance da vida é você rir das suas mazelas, tá? Se você tem algo que te aflige assim, pessoalmente, um complexo, alguma coisa que te perturba, a partir do momento que você brinca com isso, mais distante disso você fica. Isso é uma tese que eu estou comprovando na pele, assim. Eu tenho inúmeros casos para te contar. Você precisou fazer terapia? Não. Você já fez terapia? Nunca fiz terapia. Humorista faz terapia? Alguns fazem, eu não faço terapia. Você conhece algum que já fez? Conheço uns par, por exemplo. Eu estou trabalhando com o Matheus Ceará agora, e ele abriu num podcast que ele teve depressão, teve bipolaridade, crise de ansiedade e crise de pânico. Então, foi necessário ele fazer Estou dizendo isso porque ele abriu isso no canal do podcast. Então, ele teve que tomar algumas medicações, e isso tudo em virtude, veja bem, mas para ele não foi legal. A cirurgia bariátrica para ele causou tudo isso, porque não tem absorção de nutrientes do que ele come. Então, ele tem que tomar injeção para suplementar tudo aquilo que o organismo não consegue pegar dos alimentos, né? Roberto, parabéns pelos teus 30 anos de carreira, né? Alegrando a nossa vida, e foi muito bacana conversar com você. Obrigado. Aqui. Vamos ver se nós fazemos um especial que a gente fala, né, Xará? Como é que é o termo lá no sul? Tocaio. Tocaio. Só que tocaio aqui para nós é outra coisa, né? Eu vou ficar de tocaio aqui. Tocaia. Tocaia. O ato de ficar ou tocaiê, né? Obrigado, Roberto. Sou eu que agradeço, irmão. A entrevista de hoje fica por aqui. Obrigado a todos e até a semana que vem. Programa Entrevista com Chico Ferreira. Oferecimento Metropolitana. Acesse faculdademetropolitana.edu.br e saiba mais.